Olá a todos, meu nome é Gaspar Dias, sou o professor da disciplina de Química Orgânica 1, pertenço ao Departamento de Química da UFMG. Nessa oportunidade, vou continuar com a sequência das videoaulas do capítulo 7 do livro de Solons, que trata sobre alcenos e alcinos, propriedades e síntese. Essa primeira aula vai continuar sendo desenvolvida no marco das atividades remotas emergenciais. Lembrando que o livro-texto refere-se à Química Orgânica, volume 1 do livro de Solomos, tá? Mas, no entanto, os outros livros de outros autores também são bem-vindos para serem consultados por vocês. Este primeiro tópico vai tratar de uma pequena introdução sobre os alcenos e os alcinos. Os alcenos são hidrocarbonetos que possuem duplas ligações carbono-carbono. Eles também são conhecidos como olefinas, embora eles sejam uma denominação antiga, mas atualmente são bastante empregadas ainda para denominar os alcenos. Alguns exemplos dos alcenos estamos mostrando aqui. A vitamina A. Podemos verificar que a vitamina A possui 5 duplas ligações conjugadas. Consequentemente, esse tipo de moléculas está inserido dentro da família dos alcenos. Por outro lado, o colesterol, podemos verificar que ele simplesmente possui uma única dupla ligação carbono-carbono, mas mesmo assim, ele estaria inserido dentro da família dos alcenos também. Já por sua vez, os alcinos possuem triplas ligações carbono-carbono, e o nome mais comumente empregado são os acetilenos. Alguns exemplos podemos mostrar aqui. A F. virens, podemos verificar que ele também possui uma tripla ligação carbono-carbono. Este é um poderoso antiviral e também bastante empregado para tratamento da AIDS. Já a aloprogina, também podemos verificar que ele também possui uma tripla ligação carbono-carbono. Tá? Este composto também é um poderoso antifúngico e também antisséptico. O sistema EZ para designar os alcenos diastereoisoméricos. Embora vocês já sabem que também o sistema cis e trans é bastante conhecido para denominar os alcenos correspondentes. Vamos tratando primeiro o sistema cis-trans e quando ele é empregado. Ele é empregado para alcenos 1,2 dissubstituídos. Alguns exemplos vamos mostrar aqui a seguir. Neste primeiro caso, podemos ver que este alceno está substituído por 2 átomos de halogênios. No primeiro caso, o cloro e o bromo. Então, podemos verificar que ambos substituintes estão de lados opostos. Então, alcenos desse tipo são conhecidos como trans. Por outro lado, podemos verificar neste segundo exemplo que o cloro e o bromo estão do mesmo lado. Então, trata-se do diastereoisomero cis. Neste primeiro caso, podemos verificar que a palavra trans é introduzida, é incorporada no nome IUPAC do alceno. Então, este primeiro composto trata-se do trans 1-bromo 2-cloroeteno. Por sua vez, o segundo já trata-se do cis-1-bromo 2-cloroeteno. Consequentemente, o segundo é o diastereoisômero do primeiro. Somente para lembrar para vocês, esses tipos de compostos têm propriedades químicas e físicas diferentes. Já por sua vez, quando nós empregamos o sistema EZ, tá? Esse sistema EZ é útil quando nós tentamos nomear os alcenos tri e tetra substituídos.
Vejamos a seguir este exemplo, tá? Esta molécula vai ser denominada cis ou trans, não sabemos a princípio. Então, para saber essa denominação ser correta, nós vamos avaliar de um pouco mais aprofundadamente. Neste primeiro caso, podemos verificar que o cloro e a metila estão do mesmo lado. Consequentemente, ele adotaria a nomeação cis. Porém, também podemos verificar que o cloro e o bromo estão de lados opostos. Isso corresponderia a uma nomeação trans. Então, consequentemente, qual seria o nome correto dessa molécula, cis ou trans? Ainda não sabemos. Neste primeiro caso, podemos verificar que essa nomeação se torna ambígua, ou seja, não resolve o problema de nomear esses tipos de compostos. Por outro lado, a convenção Canigol-Prelog, também conhecida como sistema EZ, resolve justamente esses problemas de nomear esses tipos de alcenos tri ou tetra substituídos. Este sistema é baseado no número atômico do átomo ligado diretamente ao carbono sp2 do alceno correspondente. Quanto maior o número atômico, maior vai ser a prioridade. A convenção Canigol-Prelog justamente resolve esse problema, pois aqui adota a configuração E ou Z. O alceno é denominado que possui a configuração E quando os grupos de maior prioridade estão em lados opostos da ligação dupla. E E vem do alemão engegen, que significa oposto. Já a configuração Z é quando os grupos de maior prioridade estão do mesmo lado da ligação dupla. E Z vem também do alemão zusammen, que significa juntos. Vejamos alguns exemplos justamente para poder entender a nomeação correta desses alcenos. Neste primeiro caso, podemos verificar que no carbono 2, tá, está substituído tanto pelo átomo de bromo e por um carbono que corresponderia a essa metila. Então, daí já podemos dar a ordem de prioridade maior para o átomo de bromo, pois ele possui maior número atômico do que o carbono. Consequentemente, o bromo teria a maior prioridade. No carbono 1, veja bem, já se torna mais fácil, pois já sabemos que o cloro tem maior número atômico do que o hidrogênio. Consequentemente, o cloro vai ter a primeira prioridade. Então, grupos de maior prioridade são bromo no carbono 2 e cloro no carbono 1. E podemos verificar que eles estão de lados opostos. Consequentemente, o nome dessa molécula vai ser denominado como o alceno com configuração E. E essa letra E também é incorporado dentro do nome da molécula. Então, neste caso, corresponde ao E2-bromo-1-cloropropeno. E, por outro lado, podemos verificar aqui, neste caso, o diastereoisômero do primeiro, onde que o cloro e o bromo estão do mesmo lado. Então, consequentemente, ele adota a configuração Z. E ele também é incorporado no nome e o PAC do alceno correspondente. Z2-bromo, 1-cloropropeno, neste caso. Vejamos outros exemplos. Neste primeiro caso é bem mais fácil. Então, tanto no carbono 1 e no carbono 2, podemos verificar que o átomo de cloro está substituído nesses carbonos. E podemos também verificar que os cloros estão de lados opostos. Então, consequentemente, ele vai ser denominado um alceno com configuração E.
Então, ele também é incorporado no nome UPAC do alceno, E12-dicloroeteno. Outro dado importante, podemos verificar aqui, pelo fato deste alceno ser um alceno disubstituído, também pode-se empregar a palavra trans, tá? Ou seja, não tem problema nenhum. Então, ele também seria denominado como trans 1,2-dicloroeteno, pois ele corresponde a um alceno disubstituído. Já, porém, quando o alceno é trisubstituído, aí já não dá para empregar tanto as palavras cis ou trans. Qual seria a análise nesse segundo caso? Podemos verificar que no átomo de carbono 1, sp2, né, está substituído pelo bromo e o cloro. E podemos verificar que o bromo já vai possuir maior número atômico do que o cloro. Consequentemente, o bromo vai ter a maior prioridade nesse átomo de carbono 1. No carbono 2, já sabemos que o cloro tem maior número atômico do que o átomo de hidrogênio. Consequentemente, o cloro vai ter a primeira prioridade. Então, aqui verifica-se tanto o cloro quanto o bromo estão do mesmo lado. Consequentemente, ele adota a nomeação Z. Tá? E o nome completo seria Z1 bromo 1,2 cloro dicloroeteno. A seguir, vamos tentando resolver alguns exercícios para fixar todos os conceitos que acabamos de passar. Determine a configuração de cada um dos seguintes alcenos como sendo E ou Z, tá? Bom, para tentar ajudar e a consolidar os conceitos que acabamos de passar para vocês, vamos tentar resolver a questão B. Neste primeiro caso, não tem problema nenhum, pois este carbono sp2 está substituído por uma metila e um hidrogênio. Então, o carbono dessa metila vai ter a primeira prioridade frente ao hidrogênio. Vejamos o segundo caso. Podemos verificar que em ambos substituintes, tanto o fluoroetila como o butila, né, pessoal? Podemos verificar que esses primeiros carbonos estão diretamente ligados a esse carbono sp2, porém, tá? Possuem os substituintes hidrogênio, hidrogênio, carbono. Já no segundo caso, podemos verificar que esse carbono também está ligado a 2 hidrogênios mais um átomo de carbono. Então, analisando, podemos confirmar que em ambos os casos, tá, existe um empate, pois ambos os carbonos estão diretamente ligados aos mesmos átomos. Então, quando existe isso, e para tentar resolver esse problema, prossegue-se no seguinte átomo da cadeia do substituinte, ou seja, vamos avaliar o segundo átomo de carbono correspondente para ambos substituintes. No primeiro caso, verifica-se que este carbono também está ligado a 2 átomos de hidrogênio e mais um flúor, um átomo de flúor. Neste segundo caso, podemos verificar que esse carbono está diretamente ligado a 2 hidrogênios mais um carbono. Então, aqui já podemos verificar que existe um ponto de diferença, tá? Pois este terceiro substituinte, neste primeiro caso, é um átomo de flúor, quando comparado com o carbono. Então, já sabemos também que o átomo de flúor, pelo fato dele possuir maior número atômico do que o carbono, ele vai ter a primeira prioridade. Consequentemente, este substituinte fluoroetila vai ter a primeira prioridade frente ao grupo butila. Então, consequentemente, fazendo a análise completa, podemos verificar tanto a metila quanto o fluoroetila estão do mesmo lado. Então, podemos já nomear esta molécula como sendo possuindo a configuração Z. E esse nome, obviamente, e essa letra vai ser incorporado no nome e o PAC da molécula como sendo Z3, 2-fluoroetil epiti 2-eno.
Estabilidade relativa dos alcenos. Neste slide, vamos tentar avaliar as estabilidades dos alcenos dissubstituídos para aqueles alcenos que possuem geometria cis e trans. Podemos já começar dizendo que os alcenos cis e trans não possuem a mesma estabilidade. Mas fazendo as primeiras avaliações desses dois alcenos, podemos verificar que, no primeiro caso, este alceno possui a geometria cis. Já, no entanto, no segundo caso, esse alceno possui a geometria trans, pois os substituintes estão de lados opostos. O que acontece no primeiro caso? Pelo fato desses grupos substituintes cis, ou seja, do mesmo lado, estarem muito próximos, tá? Eles sentem um efeito desestabilizante, também conhecido como repulsão estérica desses substituintes. Isso não acontece no segundo caso. Por quê? Porque os substituintes maiores estão de lados opostos. Consequentemente, podemos já verificar que neste primeiro caso, este alceno vai ser o menos estável, tá? Consequentemente, o mais estável seria o alceno que possui a geometria trans. Por outro lado, podemos verificar essa estabilidade a partir dos calores de reação dos alcenos correspondentes. Neste primeiro caso, a reação de hidrogenação desse alceno, veja bem, sobre catálise metálica com uma platina, vai fornecer o alcano correspondente. Quando fazemos a hidrogenação de uma dupla ligação, estamos falando que existe um calor de hidrogenação, tá? Conhecido como a variação de entalpia, que neste caso seria aproximadamente 120 kJ/mol, tá? O diagrama de energia potencial apresentado nesse slide mostra evidências experimentais mais claras para determinar as estabilidades relativas desses primeiros alcenos. Aqui verifica-se nesse diagrama de energia potencial a entalpia versus reações de hidrogenações. Tá? Neste primeiro caso, podemos verificar o alceno monossubstituído está sendo hidrogenado para formar o alcano correspondente, o butano. Também verifica-se que este alceno dissubstituído com configuração cis também está sendo hidrogenado e, evidentemente, gera o mesmo butano. Por sua vez, aqui possuímos um alceno dissubstituído com configuração trans que está sendo hidrogenado, gerando justamente o mesmo N-butano. Mas uma avaliação das energias destes alcenos correspondentes nos traz algumas informações importantes no que diz respeito aos calores de hidrogenações desses alcenos. Vejamos neste primeiro caso, qual seria o calor de hidrogenação desse alceno para gerar o alcano correspondente. No primeiro caso, diz que a variação de entalpia vai ser em torno de 127 kJ/mol negativos. Por sua vez, este alceno dissubstituído com configuração cis já possui uma variação de entalpia de 120 kJ/mol. E, por outro lado, o alceno dissubstituído trans já possui 115 kJ/mol negativos, tá? Então, aqui já podemos verificar que existe uma diferença de calores de hidrogenações entre estes alcenos. No primeiro caso, veja bem, do mono substituído para o alceno
cis, existe uma diferença de estabilidade de 7 kJ/mol. Já, no entanto, do alceno cis para o trans, veja bem, já existe uma estabilidade relativa de 5 kJ/mol quando comparamos em termos de estabilidade dos alcenos trans para o cis. Ou seja, aqui já confirma, evidentemente, em termos experimentais, que o alceno trans, tá, é mais estável quando comparado com o alceno cis. Porém, aproveitando este diagrama de energia potencial, também podemos verificar que os alcenos dissubstituídos são mais estáveis que os monossubstituídos. Aqui já temos estas evidências experimentais. O que quero dizer com isso? Que estes dois alcenos, tanto o cis quanto o trans, são alcenos dissubstituídos, porém, eles têm maior estabilidade quando comparamos com o alceno monossubstituído. Esses dados são mais importantes para entender posteriormente nos próximos slides, quando tratamos as estabilidades dos alcenos correspondentes. Estabilidade relativa global dos alcenos. Diz, quanto maior o número de grupos alquil ligados, isto é, quanto mais altamente substituídos os átomos de carbono da ligação dupla, maior vai ser a estabilidade dos alcenos. Tá? Ou seja, os alcenos tetrasubstituídos, neste primeiro caso, é mais estável que um alceno trissubstituído, que por sua vez são mais estáveis do que os alcenos dissubstituídos, do que os monossubstituídos e são mais estáveis do que os não substituídos. Ou seja, nessa ordem. Recapitulando, a estabilidade relativa dos alcenos está em função do maior número de substituintes que possuem as duplas ligações. Quanto mais substituído seja o alceno, ele vai ser mais estável. Vejamos a seguir alguns exemplos de estabilidade de alcenos. Neste primeiro caso, neste primeiro exemplo, podemos verificar que este alceno é trissubstituído, pois este átomo de carbono com hibridização sp2 está substituído por duas metilas. E, por sua vez, este carbono com hibridização sp2 está substituído por uma etila e por um hidrogênio. Neste segundo caso, podemos verificar um exemplo de um alceno dissubstituído, pois este carbono sp2 está substituído por dois hidrogênios. E, no entanto, este outro átomo de carbono está substituído por uma metila e por um grupo propila, consequentemente, um alceno dissubstituído. Então, se comparamos as estabilidades relativas, podemos verificar que este alceno trissubstituído é mais estável quando comparado com um alceno dissubstituído. Vejamos um segundo exemplo, quase analogamente similar ao primeiro. Então, podemos verificar, este é um ciclo penteno, né, pessoal? Podemos verificar também que este alceno seria um tipo de alceno trissubstituído. Esse carbono sp2 está substituído por dois grupos alquila. E, por outro lado, este carbono sp2 simplesmente está substituído por um grupo alquila e mais um hidrogênio. Analisando este outro ciclo penteno, podemos verificar que estes átomos de carbono com hibridizações sp2 estão dissubstituídos por esses grupos e também por dois hidrogênios, tá? Então, podemos afirmar que, neste caso, que este ciclo penteno é um alceno dissubstituído. Então, se comparamos essas estabilidades relativas, podemos afirmar que este alceno trissubstituído é mais estável quando comparado com o alceno dissubstituído. O item 4, vamos a tratar sobre o ciclo alcenos.
Os cicloalcenos contendo 5 átomos de carbono menos só podem existir na forma cis. Vejamos alguns exemplos. O ciclopropeno, o ciclobuteno, o ciclopenteno. Então, aqui podemos observar que os hidrogênios em ambos átomos de carbono com hibridização sp2 sempre vai estar do mesmo lado. Isso acontece para o ciclopropeno, do mesmo para o ciclobuteno e, consequentemente, poderia ser no mesmo caso para o ciclopenteno. Isso pode ser facilmente explicado até por uma questão de restrições conformacionais, pois todos estes cicloalcenos têm 5 átomos de carbono ou menos do que eles, o que impede a geração de ciclohexenos com configurações trans. Já quando analisamos os ciclohexenos e os cicloheptenos, podemos verificar que eles poderiam existir na forma trans, tanto no transciclohexeno e o transcicloheptenos. Porém, eles possuem um tempo de vida útil muito curta e jamais foram isolados. Vejamos a seguir, isto seria o ciclohexeno na forma cis, onde esses hidrogênios, nesses carbonos sp2, está do mesmo lado. Vejamos a configuração hipotética do transciclohexenos, onde que os hidrogênios estão de lados opostos, confirmando a configuração trans desse ciclohexeno. Porém, o tempo de vida meia deste ciclohexeno trans é muito curta. Então, isso quer dizer que a temperatura ambiente, tá? Ele não poderia existir. Só poderia existir quando, digamos, o sistema, o meio está aquecido aproximadamente a uns 150 ou 200 graus. Já por sua vez, o transcicloocteno foi isolado e é quiral e existe como um par de enantiômeros, como a gente vai verificar aqui. Neste primeiro caso, podemos ver o cicloocteno com a forma cis, pois esses hidrogênios estão do mesmo lado. Mas nesta outra configuração, podemos verificar o transcicloocteno, pois estes hidrogênios estão de lados opostos. E, consequentemente, esse tipo de moléculas transciclooctenos poderiam existir na forma de enantiômeros, tá? Síntese de alcenos via reações de eliminações. Este tópico é bastante importante, pessoal, pois aqui já vamos a tratar como preparar os alcenos. A primeira resposta seria via reações de eliminações. Vamos vendo como acontece isso, pessoal. Isso é muito importante, pois aqui vamos tentar preparar os alcenos no caso a gente esteja precisando, tanto no laboratório de ensino quanto no laboratório de pesquisa. Se existe a possibilidade de sintetizar, aqui vamos abordar a parte teórica de como preparar aqueles alcenos. A primeira delas diz: existe a desidrohalogenação de haletos de alquila. Ou seja, os alcenos podem ser relativamente facilmente preparados a partir dos haletos de alquila através de reações de eliminações, como a gente vai verificar posteriormente. Podemos verificar, neste caso, através desse mecanismo. Este é um haleto de alquila em termos gerais, tá? Este X é um halogênio, pode ser cloro, bromo e iodo. Então, a base, o que ele faz? A base abstrai esse próton, tá? Abstraindo esse próton, obviamente, quebrando uma ligação carbono-hidrogênio, gerando uma dupla ligação e eliminando o grupo abandonador. Neste caso, seria o halogênio para formar, tá, o alceno correspondente. Outra forma de preparar os alcenos seria via desidratação de álcoois, tá? Então, aqui temos o etanol, né, pessoal?
Então, sobreaquecimento, tá? Quando tratado em meio ácido, este etanol, tá? Ele pode desidratar, gerando o eteno correspondente. Ou seja, a reação de desidratação do etanol via tratamento com ácido e sobreaquecimento, tá? Ele vai gerar, respectivamente, o alceno correspondente mais uma molécula de água. Desidrohalogenação de haletos de alquila. Então, as melhores condições de reação a serem usadas ao sintetizar um alceno por desidrohalogenação são aquelas que promovem um mecanismo E2, ou seja, um mecanismo de eliminação bimolecular, tá? O primeiro exemplo, por exemplo, temos a base reagindo com o substrato, ou seja, com um haleto de alquila respectivo, né? Então, essa reação vai gerar o alceno correspondente mais BH mais o grupo abandonador, que neste caso seria o halogênio, tá? Então, este mecanismo, veja bem, é um mecanismo conhecido como eliminação bimolecular, ou seja, E2. Então, a velocidade de uma reação para reações de eliminações bimoleculares, tá? É igual a constante de equilíbrio vezes a concentração do substrato vezes a concentração da base. Então, por isso essa reação é conhecida uma reação de segunda ordem global, ou seja, o mecanismo de eliminação bimolecular. Então, por que bimolecular? Porque estão envolvidos tanto a base quanto o substrato na velocidade da reação. Como favorecer um mecanismo E2? Justamente, aqui vamos discutir todas as formas e as propriedades, tanto a nível de substrato quanto a nível de base, para favorecer as reações de eliminações bimoleculares e gerar, respectivamente, os alcenos correspondentes, pois isso seria inicialmente nosso propósito. Então, diz, o primeiro caso seria usar um halogeneto de alquila secundário ou terciário, se possível. O impedimento estérico no substrato inibirá a substituição. Ou seja, aqui já estamos condicionando para favorecer o mecanismo de eliminação bimolecular. Ou seja, usar um halogeneto de alquila secundário ou terciário. Verifica-se que não dá para usar um haleto de alquila primário. Vamos verificar posteriormente por quê. Quando uma síntese começar com um halogeneto de alquila primário, use uma base volumosa, porque o volume estérico da base inibirá a substituição, ou seja, a reação de substituição. Em ambos os casos, estão bem definidos. Primeiro, aqui neste primeiro caso, define-se a reação de eliminação a partir do substrato secundário ou terciário. Neste segundo caso, define-se a reação de eliminação a partir do volume estérico da base. Tá? Isso é importante que se diga. Use uma alta concentração de uma base forte e não polarizável, como um alcóxido, por exemplo. Uma base fraca e polarizável, como metanol, etanol e daí por diante, não levaria a uma reação bimolecular, permitindo assim processos unimoleculares, como reações SN1 ou E1 competir. Tá? Isso é importante que se fale. Ou seja, bases fortes e não polarizáveis são bem-vindos para facilitar as reações de eliminações bimoleculares. Outro dado importante para favorecer as reações de eliminações é empregarmos etóxido de sódio em etanol, tá? Ou
terbutóxido de potássio em álcool terbutílico, pois eles são bases normalmente usadas para promover as reações de eliminações bimoleculares. Outro dado importante para tentar favorecer as reações de eliminações é empregar temperaturas elevadas, porque o calor geralmente favorece a reação de eliminação do que a substituição, como vocês já puderam confirmar no capítulo 5, provavelmente. Pois as reações de eliminações são favorecidas entropicamente às reações de substituições. Outro tópico importante sobre os alcenos é tratar sobre a regra de Zaitsev. Vejamos alguns exemplos de deshidroalogenações onde apenas um único produto de eliminação é possível. Neste primeiro caso, quando trata-se o brometo isopropila com etóxido de sódio, gera como um único produto de eliminação o propeno em 79% de rendimento. Um segundo exemplo, da mesma forma, quando tratamos o brometo de tarbutila com etóxido de sódio, vai gerar este alceno correspondente em 91% de rendimento. Por sua vez, neste terceiro exemplo, temos este brometo de alquila em termos gerais, quando tratado com terbutóxido de potássio a 40 graus Celsius, obtém-se o alceno correspondente em 85% de rendimento. Vamos avaliando algumas particularidades sobre estas reações de eliminações, tá? Neste primeiro exemplo, tá? Quando se trata este brometo de alquila secundário com etóxido de sódio, vai gerar como um único produto de eliminação o propeno, pois as condições reacionais, tá, estão dadas para que a reação aconteça via um mecanismo de eliminação bimolecular. Tá? Por que um único produto, pessoal? Porque independente da base abstrair este próton nesse átomo de carbono ou no outro átomo de carbono, ele vai gerar o mesmo produto de eliminação. Já neste segundo exemplo, trata-se de um haleto de alquila terciário, tá? E as condições reacionais, veja bem, a 55 graus, obviamente vai se processar a partir de um mecanismo de eliminação bimolecular para gerar em 91% este alceno correspondente, como um único produto de eliminação. Pois, independente da base abstrair qualquer um destes hidrogênio nesse carbono ou no outro carbono, vai gerar o mesmo produto de eliminação. Vejamos aqui um caso um tanto interessante, pessoal. Este haleto de alquila poderia fornecer também produtos de substituições nucleofílicas, porém, a reação está condicionada para acontecer via reações de eliminações bimoleculares. Porque mesmo este alceno sendo primário, mas ele está sendo tratado com uma base forte e volumosa estericamente. E a 40 graus Celsius, evidentemente, as condições reacionais estão direcionadas para que a reação aconteça via eliminações, tá? Por isso ele gera o alceno correspondente em 85% de rendimento. Vejamos aqui a seguir, pessoal, um quarto exemplo, quando tratamos este brometo de alquila com uma base. Então, vocês podem verificar que a abstração tanto do próton A quanto do próton B vai gerar dois compostos isoméricos, tá? Ou seja, vai gerar o alceno trisubstituído frente ao alceno disubstituído. Vejamos como isso acontece. Então, quando a base abstrai o próton A, tá? Através dessa reação de eliminação bimolecular, ele vai gerar o alceno trisubstituído.
No entanto, a base também poderia abstrair o próton B, e ele gera, respectivamente, o alceno dissubstituído. Então, neste caso, já podemos verificar que existe, provavelmente, a predominância de um dos alcenos. E aquele alceno mais estável ou mais substituído vai ser o alceno majoritário, ou seja, o alceno também conhecido como produto de Zaitsev. Vejamos algumas condições importantes para gerarmos os alcenos segundo a regra de Zaitsev. Quando uma base pequena é usada, por exemplo, etóxido ou hidróxido, né, pessoal? O principal produto será o alceno mais altamente substituído, ou seja, o alceno mais estável, também conhecido como produto Zaitsev, tá? Vejamos alguns exemplos. Veja bem, aqui temos duas possibilidades, tá? Quando a base é tóxido, né, abstrai o próton em vermelhinho, conhecido como próton A, ele vai gerar o alceno trisubstituído em 69% de rendimento. Mas existe uma reação de competição entre eles, né, pessoal? Então, o etóxido de sódio também vai abstrair o próton em azulzinho, também conhecido como B, e ele vai gerar, respectivamente, veja bem, o produto de eliminação do alceno dissubstituído em 31% de rendimento. Então, neste primeiro caso, gerou o alceno mais estável, ou seja, o alceno conhecido como o produto Zaitsev, tá? Frente ao outro alceno menos estável. Um segundo exemplo. Vejamos o que acontece quando tratamos este brometo secundário, né, pessoal, com o etóxido de potássio em etanol. Aqui também vai gerar, veja bem, o produto de eliminação para gerar, respectivamente, os alcenos dissubstituídos. Porém, quando esta base abstrai este próton da cadeia lateral, ele vai gerar, respectivamente, o alceno monossubstituído. Vejamos em termos de rendimento dessas reações, ou seja, em termos de proporção desses alcenos. Para os alcenos dissubstituídos, o rendimento global seria 69%. Tá? Já para o monossubstituído seria 31%. Então, finalmente, vamos recapitulando o que diz a regra de Zaitsev. Nas reações de eliminação, o alceno mais altamente substituído predomina. Por quê? Porque ele vai gerar o alceno mais altamente estável, tá? E nessa ordem temos que os alcenos tetrasubstituídos vai prevalecer frente a um alceno trisubstituído, que por sua vez vai prevalecer sobre alcenos dissubstituídos e, finalmente, sobre os alcenos monossubstituídos. Vale lembrar aqui, pessoal, que esta videoaula, tá? Representa as aulas dentro do marco das atividades remotas emergenciais. E como consequência disso, estas videoaulas não possuem nenhum valor comercial. Consequentemente, eles têm que ser empregadas exclusivamente para os objetivos da disciplina dentro das atividades remotas emergenciais. E, finalmente, dizer que algumas figuras e esquemas nessa aula foram adaptadas do livro de Química Orgânica, volume 1 de Solomos, tá? Cuja editora LTC
é detentor dos direitos autorais. Muito obrigado pela paciência e a gente se vê na próxima segunda aula referente a este capítulo.